Muito bem, nação, vamos então para as notícias do Flamengo, que venceu o Alcas por 4-0 e a imprensa esportiva rasgou elogios, principalmente pela volta do Bruno Henrique, que está voltando, jogando demais, jogando muita bola. Vamos analisar nesse momento porque o Mengão está agora nas oitavas de final da Copa Libertadores. Novamente, o Mengão está nas oitavas de final. E agora nós vamos analisar tudo que a imprensa esportiva falou sobre essa vitória do Mengão e sobre a volta do Bruno Henrique, que foi o grande destaque também, sobre os novos reforços que podem chegar no Mengão. Eu gostaria que você chegasse aqui explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal Band Esportes, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Mengão, mas antes, vamos fazer o seguinte: vamos bater uma meta de 1000 likes pra esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Mengão. Bora pro vídeo de hoje. É fora de campo. E que vai para o... Penso do futebol. Do futebol equatoriano, mas ele vai para... Já tem destino aí. Vai para a Colômbia, provavelmente. Mas voltando ao Flamengo, é um time que ontem mostrou o potencial ofensivo. Acho que a grande alegria de ontem foi o Bruno Henrique. Poder recuperar, o professor falava sobre as lembranças de 2019, elas principalmente são em função da boa atuação do Bruno Henrique, jogando em transição, em velocidade, pisando na área, fazendo em alguns momentos dupla de centroavantes com o Pedro, porque ontem o Flamengo jogou num 4-4-2 ontem, diferente do jogo contra o Santos, tá? Que era um desenho de 3 homens no meio campo. Ontem eram 2 no meio de campo, o Arrascaeta por dentro junto com o Pedro e o Bruno Henrique pela esquerda. Em alguns momentos o Arrascaeta ia para a esquerda, o Bruno Henrique via por dentro. E imagina, uma dupla dessa de frente na área adversária é uma dupla muito forte, Bruno Henrique e Pedro, fisicamente e tecnicamente falando. Então, os momentos em que o Bruno Henrique estava pela esquerda e arrancava, e na época de 2019 com o Flamengo, ele também pisava na área para fazer dupla com o Gabigol. Ele fazia esse vai e vem, essa troca com o Gabigol, né? Essas transições em velocidade, o Bruno Henrique brilhando, o Flamengo estava com saudade disso. Porque ele já voltou há algum tempo, mas ele ainda está num processo de recuperação. Entrou bem contra o Grêmio, mas entrou num segundo tempo. Ontem ele foi titular, esteve em campo a maior parte do tempo e mostrou as qualidades que a gente conhece dele. Então tem esse revival. Mas ainda compreensão de um Flamengo que precisa de regularidade, que precisa jogar mais vezes num nível alto. É um Flamengo que ainda oscila de um jogo para o outro. Então não faz uma semana, ou faz uma semana, que esse time estava sendo atropelado pelo Bragantino, num 4-0 que podia ter sido 5-6. Então, calma, porque cada jogo é uma história e o Flamengo precisa, eu tenho falado isso já há algum tempo, mostrar uma sequência de bom rendimento em todas as competições. Mas ficou 10 jogos sem perder, lembra disso? Mas quando perdeu, como até foi? Levar o 4 do Bragantino. Foi uma boa sequência. Natália... Mas foi uma sequência de invencibilidade, mas sem manter um rendimento padrão, oscilando dentro disso. Quando eu vejo o Bruno Henrique atuando como atuou ontem, eu penso que é muito bom para o futebol brasileiro termos Luizito Soares atuando aqui. No Palmeiras podemos citar 3, 4, Dudu, Rafael Veiga, o próprio Roger Guedes, o Renato Augusto, o Tiquinho Soares... E o Ener Valencia chegando. E para o futebol, para o Flamengo, óbvio que é espetacular, mas para o futebol brasileiro, para quem gosta de futebol, ter o Bruno Henrique em alto nível de novo, eu acho maravilhoso. E isso traz muito de alguns lances que a gente vê em dados momentos do Flamengo no jogo, em que o Flamengo até não ataca com uma superioridade numérica na transição. A gente vê uma defesa do Alcas composta ali por 4, 5 jogadores e um Flamengo atacando com 3 com a velocidade espetada do Bruno Henrique. Isso é um dos grandes trunfos que tem o Flamengo quando ganha a volta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para entrar nessas linhas de marcação e sair em velocidade, é fundamental. E é importante ver ele voltando, né? A gente sempre coloca a dúvida, quando tem uma lesão muito grave, de como o jogador volta. Como o jogador vai estar fisicamente, principalmente na questão psicológica. Disputar uma bola, será que ele vai conseguir disputar sem pensar, será que eu consigo, vou ficar com medo? E o Bruno Henrique está fazendo a cartilha certinha do que se esperava dele no retorno, jogando em alto nível. É um grande reforço para a temporada do Flamengo e principalmente para a ideia de jogo do Sampaoli.
Como é bom ter o Hulk no futebol brasileiro, o Paulinho, Paulinho, o Pavon. e o Bruno Henrique. Mas é desesperador para os adversários, hein? Você vai pegar, pô, tem que marcar o Pedro, tem que marcar o Arrascaeta, tem que marcar o Everton Ribeiro, tem que marcar o Bruno Henrique, tem que marcar o Ayrton Lucas quando o Ayrton Lucas joga. O Wesley também tá jogando O Wesley bem. aparecendo pelo lado direito, é gente voando para tudo que é lado, e o Bruno Henrique está feliz. Esse time do Flamengo, por exemplo, com essa velocidade, por exemplo, jogar em casa ou fora de casa, amigo, às vezes fora de casa ele tem mais espaço para jogar se bobear. Mas não tem jogado bem. Os números do Flamengo fora de casa não são tão bons assim. com o Bruno Henrique principalmente de volta? de desempenho. Com o Bruno Henrique de volta. Aí ajuda bem. Na verdade, esse negócio de jogar em casa, toda vez eu penso o seguinte, eu acho... Decidir em casa, você tá falando? Decidir em casa. Eu acho que me livrar de sair já está antes de eu jogar em casa. Mesmo que o meu time não seja tecnicamente muito bom, mas é sempre um problema você jogar na casa do outro. Pressão, viagem, deslocamento, é chato. Então, jogar em casa, além desse... Você vai ter que jogar, sendo o primeiro ou o segundo, você vai ter que jogar na casa do outro. Sim, mas não decidindo, né? Se é o dia que você decide tudo, eu prefiro decidir na minha casa. Por exemplo, Palmeiras ganhou 2 Libertadores recentemente, tá certo? Por exemplo, teve um confronto contra o River Plate. Ele atropelou fora de casa e foi atropelado em casa. Mas essa é a Teve exceção, confronto né? contra o Galo. Segundo jogo foi ontem. Onde? Mineirão. Quem passou? Palmeiras. bem, mas em Teve ge- confronto agora na outra, contra o Atlético Paranaense. Quem decidiu em casa? Palmeiras. Quem passou? Posso citar dezenas de exemplos. Mas são as exceções. A regra é você tomar sufoco se você está fora. Sim. Times normais. Você está falando não Palmeiras, não Flamengo. Tá falando de nível competitivo semelhante, times equilíbrio. comuns. Estatisticamente, os mandantes vencem muito mais do que os visitantes. É praticamente o dobro. Mas é claro, há situações diferentes. Mas você pode Eu fazer acho o que, assim, primeiro jogo em casa, quando- mandante, atropela, tá decidido. Não, quando você tem uma superioridade Sim. técnica muito grande, você pode resolver no primeiro jogo. Né? No caso ali, 4-0 ontem, se fosse o jogo de ida do mata-mata. Fez 4-0 em casa, no segundo jogo você vai lá para administrar um resultado. Mas se você vai no mano a mano ali, 1-1, 0-0, um golzinho ou um gol só de vantagem, decidir em casa, diante da torcida, é muito perigoso para quem está saindo, né? Para quem está saindo. Então, o mandante, ele tem vantagem, sim. Eu discordo dessa história. Eu prefiro jogar a primeira em casa. Não. Se você puder jogar a segunda em casa, é sempre mais tranquilo, porque é quando acaba o duelo. O duelo é resolvido Sempre na mais segunda tranquilo, perna. aí eu discordo A também. não ser que você tenha uma vantagem muito grande construída na primeira perna do duelo. O que acontece muitas vezes. Boca Juniors. Eventualmente. Boca Juniors, campeão da Libertadores contra o Santos. Segundo jogo, fora de casa. Boca Juniors, campeão da Libertadores contra o Grêmio. Segundo jogo, fora de casa. Boca Juniors, campeão da Libertadores contra o Palmeiras. Segundo Gabriel, jogo, fora de casa. acontece. Tem vários exemplos dos dois lados, Mas gente. se você for pegar o total dos jogos, a média é que o mandante ganha o dobro do Não, visitante. e eu quero ver exemplo de time ruim que ganha Mata-mata. fora. Porque você falou do Boca, do Palmeiras, do Flamengo. mas time ruim vai se dar mal de qualquer time jeito, ruim, não, gente. não, Não, porque às necessariamente. vezes Tem ganha em time casa. ruim que em casa se A gente tá falando, óbvio, a gente não tá falando do clube, a gente tá falando do momento do time. Corinthians e Galo, o que se falava? Peraí, Corinthians vai e Galo- decidir em Corinthians casa, e Galo, mas o desculpa, Galo abriu 2-0. O Cudê tirou os melhores jogadores do Atlético Mineiro. Não, isso Não? à parte. Não Abel. tirou? Não, eu tô falando isso à parte. O que se Mas qual falava? a parte? Ele tirou o Hulk, Mas isso à parte, tirou o que o se Batalha. falava dos 2-0 e o momento do Corinthians? Mas o técnico E do era Atlético impossível Mineiro pro- tirou os melhores jogadores. Não, mas eu tô falando do contexto que a gente tá falando, fora de casa e dentro de casa. Não tô falando do Cudê. O Atlético tinha Estou time falando ainda. do contexto, vou te dar mais exemplos. Recentemente houve um Grêmio River Plate. Primeiro jogo, Monumental de Nunes. Lembra? Gadiardo era o técnico. Quem ganhou? O Grêmio ganha O Grêmio. lá e perde em casa. O Grêmio, O Grêmio fez... ganhou. Aí foi decidir em casa. O que aconteceu? Passou o River Plate. Mas você tá falando das exceções. Voltando ao Flamengo, então. Esse Flamengo, um time que tem, vai decidir fora de casa. E aí? Não, eu quero o Tá em contrário. desvantagem, então? Tudo isso Flamengo. aí é time bom. É. Eu quero exemplo do contrário. Do time ruim que supera o melhor jogando Time ruim fora. não chega. Abel. Aí é mais complicado. Números. Na história da pior. Libertadores. Aê, cara. Vitórias em casa, 54%. Vitórias fora de casa, 22%. Empates, 24%. Ou seja, tem mais empate do que vitória fora de casa mas é isso. na história da Perfeito. Libertadores. Então, assim, mostra que jogar em casa é muito decisivo. Quando você decide em casa, é mais ainda. É muito decisivo.
você pode fazer primeiro em casa, já que os números são favoráveis a quem joga em casa, você pode jogar o primeiro em casa e decidir, como o Boca fez várias vezes. É isso que eu estou dizendo. O segundo jogo é o segundo tempo do duelo. É time fora da curva. Time médio não faz isso, não. Dependendo do time que eu tenho na mão... Mas aí, aí vai acontecer. O Flamengo, ano passado, foi a Argentina e fez 4-0 no Vélez, no primeiro jogo. No segundo jogo em casa, ele só administrou. Porque havia uma diferença técnica muito grande. Quando há diferença técnica, pode ser o adversário que for. Você vai passar. Sim. Agora, quando você nivela, aí o buraco é mais embaixo, é bem mais difícil. Você vai querer decidir contra o River Plate no Monumental de Núñez? Se eu tiver um bom jogo na minha casa, não tem problema nenhum. Mas a tendência é que seja um jogo mais equilibrado. Palmeiras foi lá e meteu 3-0. Não era equilibrado? Tá, mas ali era um Palmeiras jogando numa época de pandemia com um estádio vazio. Palmeiras jogou. Inclusive, o River nem jogou no estádio dele, que estava em obras, jogou no estádio do Independente, que é a Avejaneda. Hoje, o River tem o maior estádio da América do Sul. Coloca lá 85, 86 mil pessoas, fazendo uma enorme pressão. Eu não gostaria de decidir uma vaga no mata-mata lá. Os argentinos não estão nem aí para isso. Você conhece melhor do que a gente. Os argentinos muitas vezes jogam melhor fora. Não estão nem preocupados com o estádio lotado como visitante. Vai jogar na Bombonera o jogo decisivo. Então... Vai jogar na altitude contra o Bolívar, que está classificado, a gente não sabe se primeiro ou segundo. Aí é outro componente. Vai decidir na altitude contra o Bolívar lá em La Paz. Não, isso aí eu concordo. Então, isso tudo pesa. A única coisa que eu coloco em dúvida é o primeiro ou segundo jogo em casa ou fora. Enfim. À medida que a gente vai treinando, a gente vai se entrosando e a coisa vai andando. Também dá para dizer que é isso? 29 de junho, falta só um dia. Falta só um dia. O semestre médio está chegando. Eu acho que foi um jogo excelente do Flamengo, mesclou o time, deu a importância que o jogo tinha, sabedor de que a primeira vaga do grupo era improvável, não era impossível, mas era improvável. Descansou os seus jogadores, Maracanã lotado, Bruno Henrique de volta. O São Paulo talvez nos treinos tenha chegado à conclusão que colocar toda a cavalaria hoje ontem para fazer 4, não ia fazer 4, fazer 6, não ia adiantar do que ele tem no final de semana, nem para a sequência de Copa do Brasil. Acho que as escolhas foram corretas, o jogo foi perfeito, dentro das expectativas. Só notícia boa do jogo de ontem, incluindo a do Bruno Henrique. O Everton Ribeiro volta a ser uma opção de meio de campo interessante, né? Estava escanteado há bastante tempo. Ele sempre é o primeiro a ser escanteado, mas dessa vez o escanteamento do Everton Ribeiro estava durando mais tempo. E eu acho que só tem notícia boa, ao mesmo tempo que dá tranquilidade aos jogadores de mostrar o que eles mostraram na competição que eles mais gostam há 4 meses de um possível jogo parecido com esse, de torcida, a final da Libertadores no Maracanã. Mas dá para o Sampaoli alguns pepinos, né? Quem vai jogar a Copa do Brasil? É o Bruno Henrique ou é o Pedro? Eu não sei quem, eu não sei. Essas coisas que são excelentes para o Flamengo, elas dão também pressão ao Flamengo. Porque a torcida quer esses jogadores em campo. E às vezes não vai ser o Alcas, e às vezes não vai dar. E aí, acho que o Sampaoli já deixou claro que entre a temperatura da arquibancada e o que ele pensa de futebol, vai ser o que ele pensa de futebol. Isso vai estar sempre ancorado na necessidade de vencer. Porque se ele optar por um time sem um atacante a menos, se ele optar, e pode acontecer, não é só colocar 2 volantes que significa que o Flamengo vai ganhar todos os jogos da temporada. Pode acontecer que com uma escalação mais competitiva em mata-matas, ainda assim o Flamengo tenha dificuldade. Isso vai ter que lidar com outro tipo de situação e barulho que o Flamengo sempre vai provocar nos bastidores. Quem jogou, quem gosta de quem está se sentindo bem, quem está se sentindo mal. Se os jogadores estão querendo esse tipo de treino, se quer treinar à noite, se quer treinar à tarde, se quer treinar de manhã, se o Gabigol pode não treinar e todo mundo tem que treinar. Esses barulhos, eles vão continuar existindo. Sobre o jogo de ontem, só notícia boa. O Flamengo ficou com a segunda vaga, isso era inesperado nesse grupo, mesmo com a presença do Racing. Está na conta do Vitor Pereira, sim, porque a estreia contra o Alcas mostrou que foi um time que perdeu pontos lá e isso influencia a classificação do Flamengo. Mas também está na conta do Sampaoli, que fez jogos bizonhos com o Racing e com o Nublense. É claro. Então, totalmente. Junta tudo, divide por 2, na verdade 2 terços para um terço para o outro,
E o Flamengo ficou no segundo bombo, bombo, né? Bombo. Que neste momento tá pesado, né? El bombo da Tá muerte. pesadíssimo o segundo bombo. Acho que quem tá ficando no primeiro começa, tipo, River, ai meu Deus. Flamengo, ai meu Deus. Vamos duríssimo. mostrar os bombos, então, para ver como eles estão nesse momento. Olha lá. Só com quem já está classificado, tá? Bombo 1. Olímpia, Atlético Paranaense, Fluminense, Racing, Internacional, que ganhou bem ontem, né? Fez um primeiro tempo. É que não tá é que não tá certo ali quem ficou em primeiro e segundo no mesmo grupo, né? O Atlético Paranaense foi o primeiro, o Mineiro o segundo. Só sim, para sem dúvida. Para entender quem era o grupo, quem Isso. ficou em primeiro e quem ficou em segundo. E o Del Valle no grupo 1. Eu posso ir falando, ó. O Atlético Paranaense estava no grupo do Atlético Mineiro, estava no bombo 2. O Atlético Mineiro estava no grupo do Atlético Paranaense. Isso. River Plate estava no grupo do Corinthians. O Atlético do Fluminense. do Fluminense. O Atlético Nacional estava no grupo do Olímpia. O Flamengo no grupo do Racing. O Argentino Júnior no grupo do Del Valle. E o Nacional no grupo do Inter. Porque, inclusive, esses times podem se pegar de novo, como aconteceu no passado com o Atlético Paranaense, com o Corinthians, que repetiram confrontos da fase de grupos. Hoje ainda vamos ter Palmeiras e Bolívar. Isso. Pela lógica, teremos o Palmeiras no bombo 1, o Bolívar no bombo 2. E pela lógica, o Boca no 1. Pela lógica, o Boca no 1 e... Aí pode ser qualquer um. Deportivo Pereira. Colo-Colo, pode ser qualquer um do grupo. Pereira. Mais um time da Venezuela que eu não lembro o nome. Monagas. Monaga. Aliás, Como que é o nome? todo mundo tá louco para pegar isso aí, né? Todo mundo do grupo 1. O Monagas pega o Boca na bomboneira. Vamos... Não, beleza. Agora vamos inverter os lados do grupo. Bota o grupo 2 no grupo 1 e o grupo 1 no grupo 2. É fácil? Não. Não é Não, para fácil. falar sobre o mando de campo? Não. Sobre Poderia ser. sobre facilidades, que acho que verdade. é o tema É que estamos normalmente a gente tem discutindo, né? um ou dois do grupo 2 que são a ser evitados. Dessa vez tem muitos Não, a serem evitados, né? Tá, aí não dá. Aí Não é isso? Sorte é isso aí agora. Se você, com 8 adversários, você vai ter 2 mais palatáveis ou 3, aí vai ter que ter sorte mesmo pra sair dessa Galo, River Plate, Flamengo. O Argentino Júnior não é fácil. Eu vou dizer entendeu? que palatável, como você disse, no bombo 1 tem só o Olímpia. Mesmo assim, ascensão. Mesmo assim. E no grupo 2, o Atlético Nacional e o Nacional, vai. Se você, por exemplo, vamos imaginar que repita o confronto Argentino Júnior e Del Valle. Cara, foi um baita jogo, onde Foi um jogaço. jogaço, foi o jogo mais legal. E vai ser fácil? Não vai. Para nenhum dos dois. Nem pro Del Valle, nem pro Argentino Júnior. Agora, o Arnaldo, diante do que em questão jogou... de logística aí, né? Montevidéu, Em Argentina, relação à logística, seria tem uma dois beleza. times né? a serem evitados. mas tem o É Bolívar. o Bolívar. Isso. É isso. O Bolívar e o Atlético Tem Nacional. outra pergunta que a gente vai Não, falar Del Valle. sobre isso aí. Del que é Valle, são 3. Muito boa. Agora, Arnaldo, diante do que foi visto ontem no Maracanã, 4-0, Melved e tal, o Flamengo encorpa o bombo 2 e preocupa os outros? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse cenário já está desenhado desde que o Flamengo não ganha do Racing na Argentina, né? Aí provavelmente aconteceria isso. Aconteceu. Agora, essa lista de notícias boas do Flamengo, eu acho que em relação ao time, a consistência, ao conjunto, o jogo de ontem não valeu nada. Ele valeu individualmente. Valeu para o Bruno Henrique retomar confiança, valeu para o Felipe Luiz voltar a jogar. Everton Ribeiro voltar a jogar. Na verdade, assim, né, a estratégia do São Paulo foi deixar os principais de fora, né? E acho que estava correta. Agora, a gente vai ver quais são as preferências dele. A partir de agora, a gente não sabe quais são as preferências dele. Então, a partir do Fortaleza, final de semana, que já é um jogo bem mais difícil, Atlético Paranaense, primeiro jogo da Copa do Brasil, e Palmeiras. Então, para Atlético Paranaense, sobretudo, e Palmeiras, a gente vai saber quais são as preferências do São Paulo. Se é Pedro, se é Gabigol, se é Arrascaeta, se é Bruno Henrique, se é Léo Pereira, se é Davi Luiz. Nós vamos ver, porque até agora o que ele fez, eu acho que ele está certo no início de trabalho, permitia isso, até porque o primeiro lugar era praticamente impossível. Ele foi experimentando todos os jogadores do elenco. Agora, o time base, a gente tem um cheiro, que é aquele time com 2 volantes, mas o Gerson fazendo o terceiro,
homem do meio de campo e uma dupla de ataque, não um trio, né? Foi esse cheiro que o Flamengo revelou. De fato, para o Flamengo transformar esse punhado de ótimos jogadores em um time consistente com alternativas, ainda resta um passo. Isso ainda não foi dado. E a gente vai agora, depois dessa primeira etapa de fase de grupos, oitavas da Copa do Brasil, 1/3 do Brasileiro, e agora que a temporada para o Flamengo começa para valer com o segundo treinador do... E acho que, como o treinador em questão ele é muito inconstante, o desafio, como a Arília fala sempre, é conectar as ideias do treinador com as ideias do torcedor, né? Então, essas situações, sobretudo em casa, de restrição de um ou outro jogador, vão acontecer. É aquilo, o Gabigol está na reserva ontem com um monte de gente, mas vai dar entrevista? Não vou dar entrevista porque eu não joguei. Não tenho, né? É isso, não jogou, beleza. Fala com os outros. Mas é isso, o Pedro, quando estava no banco, nenhum jogador desse tamanho gosta de ficar no banco. E eles vão ficar no banco. E aí nós vamos ver como é que será a reação interna e também externa. Agora... Mas, Arnaldo, com toda razão você está dizendo, mas essa questão comportamental não está na hora de acabar? Tá. Você não acha que está na hora? Já deu, mas, né? Mas assim... Em prol do grupo, em prol do Flamengo. Mas... Isso... Não, eu entendo o que você está falando e não tô... Eu tô só... Não, a gente acha que tá na hora de acabar faz tempo, mas você acha que vai acabar? Não, eu não sei. Eu estou perguntando para vocês se está na hora de acabar, porque imagino que seja bom para todos, que todos joguem, que revezem. Então, mas a gente está falando, nesse momento, em tese, né? Ontem não teve nenhuma manifestação. O jogo não valia nada, né? Não, mas não teve nenhuma manifestação de jogador que disse, eu tô reclamando, eu não jogo. Não, nós estamos falando do contexto geral. Ao longo do período, é a dúvida que a gente tem. O São Paulo teve, né? Sim, isso inclusive o São Paulo... Sabe o que acontece, Massini? A gente não tem outro exemplo como o Flamengo, nem no futebol brasileiro, nem no futebol mundial hoje. Você tem, em quase todos os times fortes do mundo, uma base titular e, sim... Roda, mas uma base titular. Sim. O time do Real Madrid no jogo grande, basicamente, vão ter aqueles jogadores. Aqui, o nosso exemplo são Palmeiras. Palmeiras tem um time titular claro, né? Um ou outro... O titular também é substituído, né, durante a partida, tal, de acordo com a minutagem. Mas esse nível de técnico de jogadores não tem similar. E de personalidade, e de pouco tempo de comando de cada treinador. Então, tudo isso torna uma incógnita Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. E também sobre os confrontos que podem acontecer nas oitavas de final da Libertadores. Eu gostaria da sua opinião. E aí, o que você achou da volta do Bruno Henrique? O que você achou do Flamengo, que venceu de 4-0? Escreva nos comentários, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.